Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde em Foco, aqui pelo canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje, no nosso programa que fala sobre qualidade de vida, que pretende sempre despertar em você os cuidados com a sua saúde, nós vamos falar sobre um órgão que filtra o sangue, os rins. Ele separa o joio do trigo. E para isso, eu recebo o Dr. Mário Abud, que é nefrologista, professor da disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que vai explicar para a gente tudinho como é que funciona esse órgão e como a gente deve cuidar dele. Doutor, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Doutor, quais são as doenças mais comuns que afetam os rins? Olha, vamos dizer assim, hoje se você for para uma unidade que faz diálise, você vai encontrar principalmente as pessoas que tiveram e têm hipertensão e, em segundo lugar, diabetes. O que é uma coisa triste, porque a hipertensão é uma doença perfeitamente tratável e você poderia, quem trata pode evitar de ter necessidade de fazer diálise. O diabetes já é uma coisa um pouco mais complicada, mas o tratamento bem feito, o controle bem feito do diabetes é muito importante para adiar isso e às vezes nem precisar desse tipo de tratamento. Agora, nesse caso, seriam doença renal crônica, né? Isso. Existe também a doença renal aguda? Quais seriam as principais? Nós chamamos de insuficiência renal aguda e isso são condições de uma maneira geral que ocorrem dentro do hospital. Então, o indivíduo ele vai fazer uma cirurgia, perde muito sangue e o rim, pela falta de sangue, deixa de funcionar um período. Isso é uma situação reversível. Existem algumas doenças, vamos dizer assim, da infância principalmente, glomerulonefrite, que todo mundo falava, meu filho nefrite. Inchou o olho, a nefrite, a urina ficou cor de sangue. Essas nós chamamos de glomerulonefrite aguda, que felizmente também é uma doença benigna, ou seja, benigna é que ainda existe um percentual pequeno, 5%, que pode se tornar uma doença crônica, mas de uma forma geral, ela vem e vai sem deixar problemas. Agora, voltando à doença renal crônica, quais são os sintomas? Porque é uma doença silenciosa, né? Exato. Ela é quietinha, né? Danadinha, Exato, né? exato. Mas como que pode já perceber algum sinal, doutor? Infelizmente, às vezes nós não temos nenhum sinal. Por isso que a Sociedade Brasileira de Nefrologia faz essa campanha no sentido de você dosar no seu sangue o que nós chamamos de creatinina, da mesma maneira que se dosa a glicose, o colesterol. Então, quando você vai fazer essas campanhas glicose, colesterol, dosa também a creatinina. A creatinina é um parâmetro bom para você tentar prevenir a insuficiência renal crônica. Mas, às vezes, a pessoa passa aí anos com hipertensão arterial, não trata e quando chega para o nefrologista já chega com uma deficiência de funcionamento dos rins. Explica pra gente melhor, doutor, como é que funciona essa questão da pressão arterial com relação com o rim? Bem fisiologicamente, o funcionamento. De uma eu maneira... tenho pressão alta, o que acontece com o meu rim? Na verdade, isso é uma confusão, e aí existe uma divergência, não é bem uma divergência, mas uma disputa entre os nefrologistas e os cardiologistas. Os cardiologistas, o coração, dificilmente você tem uma condição que o coração causa pressão alta. Quem causa pressão alta é o rim. Por quê? Pode ser por genética, então é uma herança que você recebe dos pais, da mãe, enfim. E ele começa a acumular mais água e sal, acumulando mais água e sal dentro, é como se fosse uma bexiga. Dentro de uma bexiga que consegue também não eliminar muito, a pressão do sangue aumenta. O rim, ele faz esse equilíbrio. Ele elimina a água e elimina o sal. E com isso ele mantém a pressão arterial. Curiosamente, quem tem... no caso, um problema genético de ser hipertenso, a hipertensão piora o rim, aumenta a pressão, que piora o rim, piora o coração, piora os outros órgãos e isso fica um ciclo. E por isso que a hipertensão acaba causando tantos problemas como ela causa. Correto. Agora, com relação aos exames simples de sangue, de urina,
pode já dar algum indício também? Porque são exames corriqueiros, Sim. baratos, que, né, no consultório clínico, né, sempre há esse tipo de realização. Também pode já identificar alguma coisa? Sim, eu acho fundamental. Quer dizer, se você faz um exame pré-admissão de qualquer trabalho, tem sempre, normalmente é pedido um exame de urina tipo 1, que a gente fala, que pode fornecer informações preciosas para o doente, obviamente para quem fez o exame e para quem está olhando o exame. Então você precisa ter bons olhos para olhar aquele exame de urina tipo 1. E a creatinina pode também fornecer uma informação importante se ela estiver fora do normal, para que a pessoa procure auxílio. Mas lembrar que existem outras doenças, as pedras no rim, que às vezes a pessoa não dá muita importância, fica com a sua cólica, toma o Buscopan. Nossa Senhora, e cólica, né, doutor? O acúmulo dessas pedras vai também destruindo os rins. Então, é importante que a pessoa que tem pedra no rim procure o seu urologista, nefrologista, para fazer uma avaliação. É uma pedra só, não vai ter problema, ou já é um problema mais avançado. Então, existem alguns sinais, de uma forma geral, que devem chamar a atenção de quem tem e procurar um médico. A cor da urina, volume, urina à noite, muito à noite, isso também é indicativo? Isso já é mais subjetivo. A cor da urina, ela realmente varia. Num clima quente, você transpira e a função do rim é justamente segurar a água. Então, você concentra muito a urina, ela fica muito amarela. Se você bebe uma quantidade enorme de água, você dilui a urina, porque o rim permite que você produza mais água, mais urina. Então, ela fica mais clarinha. Então, isso não é um motivo para você se preocupar tanto. Agora, uma urina cor de caldo de carne, claro, isso significa que você pode ter sangue na urina. Sangue. Aquela água avermelhada, né? Isso você tem que procurar auxílio para saber o que está acontecendo com você. Enfim, de uma forma geral, eu acho que a urina, o fato de levantar à noite pode ser significativo. Isso é mais comum com alguns problemas de próstata. O homem, depois de uma certa idade, precisa fazer o exame da próstata e isso faz com que ele levante à noite para urinar. De uma forma geral, é mais difícil você caracterizar uma doença renal por esses sintomas. Mas é sempre bom ficar atento. Falam também da urina com espuma, esse aspecto. Mas tudo é muito dentro. Subjetivo. Você tem que ter um contexto. Bom, eu comecei a inchar, eu não inchava. Aí eu olho no vaso e eu vejo que minha urina está cheia de espuma que não tinha antes. Isso pode ser um alerta. Agora, às vezes você vai urinar num vaso que tem um restinho de sabão, faz espuma e isso não é motivo para você ficar apavorada e correr pensando que isso é uma coisa mais grave. Claro, tudo que for diferente, que não é habitual e que acontece com você, eu acho que é um alerta que tem que chamar a atenção para procurar um médico. Agora, com relação à fisiologia mesmo do rim, o formato dele, o tamanho, onde ele fica? Os rins, classicamente, eles têm o formato de um feijão, né? São 2 feijões que nós temos na região lombar. Nas costas. Não é aqui na frente. Não é na frente. Abdômen. Não é na frente. O transplante do rim nós colocamos na frente. Sim. O rim, nós não tiramos os rins velhos e nós colocamos o rim novo na frente. Mas os rins, originalmente, eles ficam nessa região lombar aqui e são 2, né? Pesando aí aproximadamente 250 gramas cada um, 300 gramas. É um órgão extremamente complexo, porque ele é feito de um filtro, né? Como se fosse uma peneira, e existem vários canais que vão se juntando até chegar num canal final que termina num cálice grande, depois o canal, que é o ureter, que leva até a bexiga. E esse é um procedimento extremamente complexo, porque lá você tira água, põe água, tira sal, põe sal, tira potássio, enfim, tira
como você falou, você vai separando tudo que é importante para o corpo e vai rejeitando tudo que não é importante, como, por exemplo, a ureia, a creatinina. Se você dosar na urina, existe uma grande quantidade. Então, é como se fosse um balanço mesmo que o rim faz. Quando o rim fica doente, você perde essa capacidade de regular os líquidos do seu corpo, os sais do seu corpo. E por isso você acaba inchando, acaba ficando com a pressão alta. Falando em sais, sal é um inimigo para o rim? De uma forma geral é. O excesso, não sei. Não, é claro, o excesso, porque o sal também é importante para a saúde. Nós temos uma quantidade de sal que o corpo precisa daquele sal. O que infelizmente acontece é que nós exageramos o consumo de sal. E por essa razão, e algumas pessoas que são geneticamente sensíveis ao sal, comem um pouquinho de sal, a pressão sobe, acumula aquele sal. Agora, algumas pessoas, você vai ver que comem um monte de sal e não fica com a pressão alta. Mas isso, de uma forma geral, não é para abusar. A quantidade ideal para a gente comer seria por volta de 5, 7 gramas de sal naqueles saquinhos, e isso seria mais do que suficiente no dia inteiro. No dia inteiro. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo agora do Saúde em Foco e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a saúde dos nossos rins. Aguarde um instante só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Bom, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas. E tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque, né, pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, né, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil, nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Para Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje o nosso programa está falando sobre os rins. E eu converso com o Dr. Mário Abud, que é nefrologista, professor da Faculdade de Medicina e também chefe do Centro de Transplantes do Hospital de Base de Rio Preto. Doutor, nesse segundo bloco eu quero iniciar, nós vamos ver agora um vídeo da Sociedade Brasileira de Nefrologia que mostra um depoimento bem bonito de uma pessoa que tem problema renal e como ela enfrenta. Vamos acompanhar.
Valéria da Silva do Nascimento, eu tenho 52 anos. Eu tenho uma missão muito grande. Eu quero entregar a chave de moradia de todas essas pessoas que existem nessa associação. E quero trabalhar na cultura também para eles, que eu já tenho muito trabalho. Eu estou aqui bonitinha, maravilhosa, com essa carinha. Vocês não sabem que eu não tenho rim. A única, eu acho que todo mundo, vocês aí tem rim, não tem? Funciona bem, não funciona? O meu não funciona. A vida acabou pra mim de jeito nenhum, aí que tá começando. E tá começando muito bem, graças a Deus. Agora pergunta pra mim, quanto tempo você faz hemodiálise? Já tem 20 anos. Você entrar na clínica de hemodiálise e perguntar assim, o que é que a Valéria passa pra vocês? Quando eu vejo aquele pessoal chega, cuidado, meu Deus, principalmente com cateto no pescoço, ou então que vai fazer a ficha, eu olho pra ele e falo, olha pra mim, você tá assim por quê? Minha filha, não fica assim não, que ninguém morre fazendo hemodiálise. Aí eu faço uma diálise boa, bem pra casa. E outra coisa, o mais importante, eu nunca fui internada. Eles nunca assinaram a internação pra mim depois que eu entrei na hemodiálise. São 20 anos de hemodiálise sem ter uma internação. Que não é só Valéria, a única exclusiva que faz hemodiálise. Vocês não têm noção o número de gente que faz hemodiálise, gente. E aí, essas coisas assim que me motivou muito. Essas duas coisas. Primeiro, meus filhos, e segundo, o pessoal que estava me seguindo. Eu quero viver, quero criar meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ver meus netos, meus tataranetos. Eu vou voltar rapidinho, porque eu acredito na encarnação. Tem muita gente que não acredita. Eu acredito na reencarnação e tenho certeza que eu vou voltar melhor ainda. Entendeu? Bem, então nós vimos o vídeo da Valéria da Silva do Nascimento, que é um belo exemplo que faz hemodiálise. Doutor, como é esse processo da hemodiálise? E antes disso, o que eu notei no vídeo é o bom humor, a disposição para a alegria, de enfrentar a vida, a dificuldade. Isso é um exemplo muito bonito, né, de como a pessoa enfrenta a adversidade. E também serve para mostrar que a nefrologia, ela possui algumas alternativas para a doença renal crônica. Uma delas é a diálise, como você mostrou, a dona Valéria, e a outra seria o transplante. As duas são opções de tratamento. Então, a pessoa vai para a insuficiência renal e não vai correr risco, dizer, não vai morrer por causa daquela doença. Ela tem alternativa. E mostra também que não necessariamente quem tem insuficiência renal crônica precisa fazer um transplante. O que a comunidade mundial mostra hoje é que a maior parte das pessoas que fazem transplante, elas acabam tendo uma qualidade de vida melhor e um tempo de vida maior. Mas isso não acontece com todo mundo. Algumas pessoas não se dão bem com o transplante. Então, podem permanecer em tratamento dialítico, como essa senhora. E por essa razão, eu acho que esse medo que as pessoas têm da diálise, meu Deus... Quando recebe a notícia, você está com uma insuficiência... Não é para ter esse medo, claro que não é. Fica presa a uma máquina... Mas isso é tudo uma questão de... Você pode ficar preso a uma máquina, mas você pode desempenhar suas tarefas diárias. Tem gente que faz diálise noturna, durante o dia tem uma vida praticamente normal. Então, o tratamento pela diálise, com diálise, não é o fim do mundo. Quer dizer, a pessoa não precisa ter tanto medo assim. É uma possibilidade boa para quem tem insuficiência renal crônica. E também não é todo mundo que tem insuficiência renal crônica que vai direto para a diálise.
tem um tempo, a doença tem um tempo de progressão, tem vários estágios da insuficiência renal crônica. Então vai no médico, o médico fala, olha, a senhora está com uma insuficiência renal crônica, meu Deus, eu vou fazer diálise. Não, não é assim. Olha, é uma insuficiência renal crônica leve, ou ela é moderada. A pessoa vai para diálise ou para o transplante quando ela tem uma insuficiência renal crônica, a gente chama terminal, quer dizer, não é porque a pessoa vai morrer, é porque o rim terminou de funcionar. A função dele está bem comprometida. Isso. Sim. Doutor, agora com relação ao paciente que faz um transplante, e dizem assim, antes do transplante, aí ele aproveita a vida, e depois do transplante, eu vou levar a vida correto. E também depois do transplante é ter pensamentos bons, positivos, isso é importante também. Claro, eu acho que tanto a diálise como o transplante, a pessoa pode ter um impacto psicológico, e isso é descrito, né? Mas o tratamento desse impacto que ela sofre perante a doença, perante o novo tratamento, é possível de você controlar. E sempre lembrar que a pessoa que busca uma qualidade de vida, que tem um pensamento mais positivo, que enfrenta com um astral melhor a adversidade, ela acaba se saindo melhor. Um deprimido que faz diálise ou um deprimido que faz transplante, ele vai falar, minha vida não serve para nada, eu estou mal, estou aqui nesse tratamento e acaba não tomando os remédios direito. Então, sem dúvida, o tratamento, tratar a cabeça, como a gente diz, é fundamental. O todo, né? O todo. Não pode só tratar o rim, tem que tratar o ser humano. Bom, eu não posso deixar de perguntar também sobre a saúde das crianças, porque a Sociedade Brasileira de Nefrologia, inclusive a campanha desse ano, a prevenção começa na infância. E quais os cuidados que os pais devem ter? Medir a pressão arterial, pedir para o pediatra medir, já é uma iniciativa? Eu, por exemplo, fazia isso com o pediatra do meu filho, eu pedia para ele medir a pressão. É importante, digamos que medir a pressão arterial... Porque não é só em adulto, né? É importante, mas também tem que ter um contexto. Algumas doenças das crianças, as principais doenças, ao contrário do adulto, que é a pressão alta e o diabetes, são doenças de alterações do trato urinário, problemas com a bexiga, e a principal manifestação é a infecção urinária. Então, um nenê que começa a ter febre, quando vai no pediatra, além de examinar a garganta, o ouvido, lembrar que pode ter uma infecção urinária. Então, procurar o pediatra. Olha, teve uma infecção, 2 infecções. Espera aí, alguma coisa está errada, não é para ter tanta infecção urinária. Isso já é um sinal de alerta importante. Aí sim, medir a pressão, tentar saber qual é a causa daquela infecção urinária de repetição, fazer exames de imagem, raio-x, e com isso você vai prevenir seguramente 80% das doenças que acometem as crianças cedo na infância. Correto. Agora, uma outra questão também, nos transplantados, diz que a pessoa tem que tomar muito cuidado com a saúde bucal também. Não só bucal, não, né? É por causa da infecção, gengivite, exato, tal, que pode agravar. Pois a recomendação é que a pessoa, normalmente, nós deveríamos ir ao dentista uma vez por ano, faz uma revisão e tal. Nós recomendamos que o transplantado procure o dentista a cada 6 meses, ou se tiver algum problema, claro, que ele vá mais frequentemente no urologista, que ele vá pelo menos 2 vezes no cardiologista, no oftalmologista, que as mulheres façam mamografia 2 vezes por ano, porque as medicações podem predispor a algum tipo extra de doença. E, obviamente, o dente é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Sempre. Com relação à alimentação, exercício físico... Isso é normal. É regrinha básica para todo mundo, é como se fosse uma pessoa que não está transplantada. Você tem que ter uma vida saudável. Não fazer excesso, isso não te impede de tomar uma taça de vinho, uma lata de cerveja. Tudo com moderação. Com moderação, claro. E o fumo, doutor? Não, o fumo não faz bem para transplantado, para ninguém. Um cigarrinho só, não? Não pode. Isso realmente não pode. Mas o resto, você, com moderação, você tem uma vida normal. E não pode esquecer de tomar os remédios, né?
Então, eu acho que são as pessoas que são transplantadas, ou mesmo as que estão em diálise, têm que ter alguns cuidados, mas podem levar uma vida quase que normal. Certo. Agora, os transplantados podem ser vacinados? Algumas vacinas, sim. Por que há essas restrições, doutor? Porque algumas vacinas, elas não são... O agente da vacina é um vírus que a gente chama atenuado. É um vírus bobinho, fraquinho, que numa pessoa normal não faz nada. Mas numa pessoa transplantada que toma remédio para diminuir a resistência, aquele vírus pode acordar. E a pessoa pode desenvolver a doença. Então, a regra prática está tendo uma campanha de vacinação. Vai lá no centro que está vacinando e pergunta, esse vírus é vivo ou é morto? Ah, sim. Então, é um vírus vivo atenuado ou é morto? Se for vírus vivo atenuado, não pode tomar vacina. Se for morto, pode tomar vacina. Correto. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente está conversando, eu conversei com o doutor Mário sobre os rins, esse órgão muito importante que filtra o nosso sangue, separa o joio do trigo, falando bem popularmente. Doutor, qual a recomendação que o senhor dá, então, agora para as pessoas que estão nos assistindo para cuidar dos rins, saber se a saúde do nosso rins está bem? Eu acho que qualquer alerta de dor no rim, cólica de rim, ou tipo, como nós falamos, a urina que ficou avermelhada, deve procurar o seu médico. E também, quando fizer o seu check-up, como a gente diz, pedir para incluir a dosagem de creatinina no sangue, que é muito importante como parâmetro para prevenir doenças. E só uma última dúvida minha. Tem pessoas que nascem só com um rim? Tem. E vivem normalmente? Sim, nós tiramos o rim de doadores vivos e fica eles ficam com um só. Mas tem pessoas que nascem só com um? Só com um. E vivem muito bem. Muito bem. Doutor, muito obrigada por sua entrevista, sua participação aqui na nossa TV Câmara. Os seus esclarecimentos foram ótimos, espero que todos tenham gostado. E até um próximo programa. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.